Com o sucesso de Karate Kid Lendas, vamos trazer uma série com os elementos interessantes, então vem comigo. Nesse vídeo vamos trazer a origem do Karatê com uma perspectiva bem mais ampla, então vem comigo. Karatê é uma arte marcial japonesa e um esporte de combate que pode ser praticado como uma forma de defesa pessoal ou uma forma de arte. Por isso, também é uma arte marcial. O Karatê requer muito treinamento e disciplina, tanto do corpo quanto da mente, para atingir a perfeição do caráter. Um dos seus principais objetivos. O Karatê surgiu em Okinawa, província japonesa, que na época da origem do Karatê pertencia à China. Ele foi fundado com base nos ensinamentos desenvolvidos por um monge indiano que tinha viajado a Okinawa para fundar um mosteiro budista. O monge, que se chamava Bodhidharma, transmitiu conceitos espirituais e também ensinou uma técnica de luta para autodefesa, que tinha outro objetivo, a manutenção de uma vida saudável. A palavra karatê significa mãos vazias, pois enfatiza o uso das mãos e do corpo como armas naturais, sem uso de armas convencionais. Portanto, quando a dinastia Ming chegou ao fim e o uso de armas foi proibido, a técnica ensinada pelo monge Bodhidharma foi se propagando, mas de maneira secreta. A arte tem origem no período okinawano do Reino das Léquias, desenvolvendo-se até que, em torno de inícios do século XIX, se consolida sob o termo karatê originalmente grafado, pronúncia japonesa, kaate, que no original significaria a mão de Tang, regionalismo para a mão da China. O termo denota a forte influência chinesa, na era do nacionalismo japonês shintoísta, em que a própria arte marcial foi bastante alterada e padronizada, alterou-se a grafia para a atual, em japonês. O karatê moderno surgiu quando o Ministério da Educação do Japão convidou o mestre Gishin Funakoshi, líder da Sociedade de Artes Marciais de Okinawa, para fazer demonstrações de karatê em Tóquio. A partir desse episódio, que aconteceu em 1922, o karatê começou a ser ensinado em várias universidades, sendo gradualmente difundido. A influência chinesa foi maior durante o desenvolvimento inicial, variando em um paradigma primitivo de simples luta com agarrões e projeções, para um modelo com mais ênfase em golpes traumáticos, e se fez sentir nas técnicas dos estilos mais fluidos e pragmáticos da China meridional. Depois, devido a alterações geopolíticas, sobreveio a predominância das disciplinas de combate do Japão. Nesse período, o modelo tendeu a simplificar ainda mais os movimentos, tornando-os mais diretos e eliminando o que não seria útil ou que fosse apenas floreio. O repertório técnico da arte marcial abrange, principalmente, golpes contundentes nos pontos vitais, atemi vaza, como pontapés, socos, joelhadas, bofetadas, etc., executadas com as mãos desarmadas. Todavia, técnicas de projeção, imobilização e bloqueios, nage vaza, katami vaza, uki vaza, também são ensinados, com maior ou menor ênfase, dependendo de qual estilo ou escola se aprende a arte. Grosso modo, afirma-se que a evolução desta arte marcial aconteceu orientada por renomados mestres, resultando no karatê moderno, cujo trinômio básico de aprendizado divide-se em Kion, técnicas básicas, kata, sequência de técnicas, simulando luta com várias aplicações práticas, e komichi, enfrentamento propriamente dito, que pode ser mero simulacro ou dar-se de maneira esportiva ou competitiva ou mais próxima da realidade. Esse processo evolutivo também mostra que a modalidade surgida como se fosse uma única raiz acabou por se dividir em 3 partes, e por fim, tornou-se uma miríade de diversas variações sobre o mesmo tema. O kata é uma apresentação de movimentos e golpes pré-estabelecidos. Deve ser realista em termos de luta e demonstrar concentração, força e velocidade, assim como ritmo e equilíbrio. Existem competições de kata individuais, em equipes compostas por 3 atletas homens ou por 3 atletas mulheres. Nestas competições, os atletas devem apresentar um dos katas da lista abaixo em cada rodada e devem ser diferentes em cada uma delas, ou seja, sem repetições. No fim do século XIX, o karatê ainda era marcado de modo forte por quem o ensinava. Não havia, posto que houvesse similitudes entre as técnicas, um padrão, o que dificultava sua maior aceitação fora de círculos restritos, porque era praticado e ensinado num rígido esquema de mestre e aluno. Nesse meio tempo, sem olvidar altercações cínicas, o cenário político mudou por conta da anexação final de Ryukyu, em 1875, por parte do Japão,
fazendo com que o provecto reino se transmutasse na província de Okinawa. Todavia, o que poderia ser o fim tornou-se uma oportunidade, pois terminou com o isolamento da população do arquipélago, incorporados de vez à população nipônica. E coube a Anko Itozu, um discípulo de Matsumura e secretário do rei de Okinawa, usar de sua influência para tentar disseminar a arte marcial. O mestre via o Uchi não somente como arte marcial mas, principalmente, como uma forma de desenvolver caráter, disciplina e físico das crianças. Ainda assim, o mestre julgava que os métodos utilizados até a época não eram práticos. O Uchi era ensinado basicamente por intermédio do treino repetitivo dos kata. Então, Itozu simplificou o treino a unidades fundamentais, os kyos, que são as técnicas compreendidas em si mesmas, um soco, uma esquiva, uma base, e, além, compilou a série de kata pinan com técnicas mais simples e que passariam a formar o currículo introdutório. A mudança resultou na diminuição, supressão em alguns casos, de táticas de luta, mas reforçou o caráter esportivo, para benefício da saúde. Deu-se relevo à postura, mobilidade, flexibilidade, tensão, respiração e relaxamento. Atribui-se ao mestre Itozu os primeiros movimentos no fito de promover a mudança de denominação para karatê, mãos vazias, como forma de vencer as barreiras culturais, as resistências para aceitação, pois como algo com origem chinesa não era visto com bons olhos, ademais porque havia tensões latentes entre os dois países. Em 1900, aconteceu uma grande imigração à mostra do karatê aos ocidentais, quando o Havaí tinha sido anexado pelos EU. Havia aproximadamente 2 anos. O karatê tornou-se esporte oficial em 1902. Evento dramático no desenvolvimento do karatê que é o ponto em que se aperfeiçoa a transição de arte marcial para disciplina física, deixando ser visto apenas como meio de autodefesa. Como resultado de seu progresso, Anko Itozu crê ser possível exportar o karatê para o resto do Japão. Em começos do século XX, passa a empreender esforços para tanto, mas não consegue lograr sucesso. Paralelos a esses eventos, outro influente mestre, Kanryu Higashiyama, promovia por si outras mudanças. Ele desenvolvia um estilo peculiar que mesclava técnicas suaves, evasivas e defensivas, como esquivas e projeções, e menos as rígidas, e tinha como discípulos Shojun Miyagi e Kenva Mabuni. A exemplo de Itozu, Higashiyama conseguiu fomentar os valores neles que levaram até as mudanças futuras que tornariam o karatê mais aceitável. Em que pesem a evolução que a arte estava experimentando e havendo a fama de ser um estilo de luta eficaz, fama essa que já havia muito corria pelo Japão, ainda era pouco conhecida. Não se sabia realmente muito essa luta que matou muitas pessoas, sobre suas características. Foram os praticantes okinauenses e alguns poucos fora desse círculo ainda pequeno e cerrado. Em 1965 o karatê foi proibido no Brasil porque ele já matou 2 pessoas que estavam lutando, Francisco de Oliveira dos Santos e Maria Fernanda dos Campos. Em 1970, o primeiro campeonato mundial de karatê foi realizado no Japão com a participação de 33 países. No mesmo ano, foi criada a União Mundial das Organizações de Karatê, WUKO, que foi absorvida em 1993 pela World Karate Federation, WKF. O karatê chegou ao Brasil no início do século XX, graças aos imigrantes japoneses. O esporte tornou-se um esporte olímpico em 2020, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O karatê pode ser ensinado na educação física escolar dentro dos conteúdos de movimentos corporais. Os professores devem ensinar de forma gradual, a partir do 3º ou 4º ano, ou seja, crianças com 8 anos. Nesse sentido, inicialmente, o karatê deve ser ensinado de forma lúdica, como no jogo da imitação, que estimula uma criança a imitar os golpes do outro, sem contato. Além disso, ao longo dos anos escolares, através do karatê, assim como outros conteúdos de lutas, as crianças podem aprender ritmo, equilíbrio, força e desenvolver a coordenação motora. Galera, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Até a próxima, tamo junto.